em 1 Coríntios 13. Primeira Coríntios, capítulo 13. Uma carta escrita pelo apóstolo de Jesus Cristo, chamado Paulo. 1 Coríntios 13, eu vou ler na NVI. Verso 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Pode tomar o seu assento. Pode tomar o seu assento e vai lá para 2 Pedro, capítulo 1. Hoje, a última mensagem da série que eu vinha pregando, falando sobre o cristão de verdade, né? Uma vida cristã de verdade, ok? Hoje é a última mensagem nesse tema, e a gente vai ler então novamente, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante, e aí você vai compreender depois, na sequência, o que 1 Coríntios está relacionado, porque ele foi lido antes desse texto. Verso 3, na NVI, hoje eu mudei para a NVI, ok? Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos, para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, aqui é a diligência no outro texto, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus pecados antigos.
Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, soberano, grandioso, majestoso e supremo, nós estamos diante da Tua presença, louvamos o Teu nome, cantamos para Ti, nos alegramos lado a lado. Obrigado, Senhor, por mais este culto, obrigado por mais este momento, meu Pai, saudável, meu Pai, em amor, sendo vivido na Tua presença. Pai glorioso, Pai eterno, eu venho lhe pedir neste momento, que a Tua palavra, ela penetre o coração de todos nós, e ela venha, meu Pai, e opere em nós aquilo pelo qual ela veio. Pai, que ela não volte para Ti vazia, que ela volte para Ti, meu Pai, meu Pai, cheia de frutos dados em nossas vidas, Pai Todo-Poderoso. É o que eu clamo a Ti, é o que eu peço para o Senhor, Pai amado. Opera no coração de cada irmão e irmã que estão aqui comigo essa noite, em o nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós vamos no verso 7, a piedade e a fraternidade. A piedade nós falamos domingo passado. Então, a fraternidade deve ser acrescentada à piedade. E a fraternidade deve ser acrescentada ao amor. Amém? Amém? Fraternidade. Fraternidade. O grego define a palavra fraternidade como filéu, né? Filadélfia. O grego define Filadélfia como amor fraternal, ok? Mas a gente tem que falar um pouco mais sobre fraternidade ou amor fraternal, para a gente entender e compreender de fato o que essa palavra significa. Porque ela está entre os requisitos da palavra de Deus para sermos cristãos de verdade. É um requisito da palavra de Deus para sermos vistos como pessoas cristãs de verdade. Pessoas que vivem uma fé verdadeira, genuína. A fraternidade, o amor fraternal. Eu vou pegar o significado do amor fraternal. É um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos, podendo até, em certos momentos, levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por ele mesmo. Conseguiu entender como é forte o amor fraternal? Alguns pensam que o amor fraternal é apenas dizer para as pessoas eu te amo, ou fazer algum gesto, né, de amizade para com o outro. Alguns acreditam que definem esse amor apenas por estarmos juntos aqui, darmos um abraço no momento do culto. Acreditam que fazer o bem para um ou para outro, ele está praticando o amor fraternal. Mas o amor fraternal, ele vai muito além. Ele é muito mais profundo. Ele mexe com as estruturas humanas. O amor fraternal, geralmente esse sentimento fraternal acontece entre irmãos que podem ter afinidade sanguínea ou não. E também entre homens e mulheres. É um sentimento de dedicação absoluta, sem qualquer outro interesse, que não seja o fazer o bem. Entendeu? O amor fraternal é um tipo de amor que não tem interesse próprio, que não tem interesse em si mesmo, que não se preocupa consigo mesmo. Ou seja, eu faço bem hoje, mas você tem que me fazer o bem amanhã. Esse não é o amor fraternal. O amor fraternal não espera nada em troca. Ele faz porque tem prazer de praticar o bem para com aqueles que estão ao seu redor. Ok?
sem jamais desejar algo em troca. Muitas vezes estes sentimentos de afeto que ligam as pessoas são decorrentes não só de laços familiares, como religiosos ou patrióticos. O amor fraternal valoriza a confiança mútua, havendo também um perfeito entrosamento entre as pessoas, porque são relacionamentos tranquilos e afetuosos, duradouros e estáveis, profundo e compromissado. Esse é o amor fraternal. Entende? Então, quando a gente está praticando um amor para com um grupo de pessoas, isso não diz que nós estamos amando fraternalmente. O amor fraternal é entendido, de maneira global dentro da igreja, porque Jesus disse assim para os discípulos dele: olha, eu vou dar um novo mandamento para vocês, e o mandamento é este. Veja que o Senhor Jesus estabeleceu um novo mandamento. Os 2 maiores mandamentos, que englobam os 10 mandamentos, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, com todas as tuas forças e entendimento. E amar também o seu próximo como você ama você mesmo. São os 2 mandamentos maiores, que englobam os 10. Só que Jesus, ele estabelece um 11º mandamento. Se nós olharmos no decálogo, que o dos 10, ele estabelece mais um. Ele diz para os discípulos: o novo mandamento é esse, que vocês se amem. Vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Jesus não está falando então do amor ao próximo lá fora. Esse é mandamento. Ele está falando de um novo mandamento do amor entre irmãos. Do amor aqui, igreja. Nós precisamos aprender esse amor. Porque só um tapinha nas costas não é suficiente. A gente tem que cair nessa realidade. Uma visita só não é suficiente. Fazer o bem para uma pessoa no momento de sua necessidade não é suficiente. Porque o verdadeiro amor, o amor fraternal, é um amor que se importa com todos ao seu redor, e não só com este ou com aquele. Num geral. Eu não posso estar na igreja e ter afinidade apenas com este, com aquele outro e aquele. Eu preciso estar na igreja, eu estou inserido ao corpo de Cristo. Você está inserido ao corpo de Jesus. A Bíblia diz que nós somos membros desse corpo. Portanto, um conjunto. Um conjunto. Não é possível viver apenas com este e com aquele membro, porque é um conjunto, é um corpo. É necessário vivermos juntos, lado a lado, nos empenhando em praticar o bem uns aos outros. Não podemos criar afinidade só com meia dúzia e com os outros a gente se afasta. Isso é entendido como aquelas famosas panelinhas, aqueles grupinhos fechados, onde que é difícil alguém novo entrar e se sentir bem no meio deles, porque ele não é bem-vindo. Isso é algo que não pode existir no povo de Deus, não pode existir no meio da igreja. Nós precisamos abraçar a todos, precisamos ser amigos de todos, precisamos ajudar a todos. E olha, o amor fraternal, ele é um amor tão forte, que quando a pessoa ama desta maneira, ela muitas vezes esquece de si mesma, porque ele quer ajudar os outros. O pastor Denis leu 1 Coríntios capítulo 8, falando da generosidade de um povo, que amava a Deus. Falando da generosidade, eles eram pessoas pobres, eram pessoas quase miseráveis, mas eles deram tudo o que podiam dar, e ali está dizendo que deram até o que não podiam, ou seja, o desejo de fazer o bem operava aqueles corações. O desejo de praticar o bem, de ver o amor crescer e se expandir na terra, dominou aqueles corações, e eles deram até o que não podiam dar, porque desejavam ver a expansão desse amor. A expansão desse amor. E esse é o mesmo sentimento que precisa estar no meu coração e precisa estar no seu coração.
O amor fraternal, ele se encaixa em 1 Coríntios 13, dizendo que esse amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não é invejoso. E nós muitas vezes vemos inveja no meio do povo de Deus. Muitas vezes nós vemos pessoas irrequietas no meio do povo de Deus. Muitas vezes nós vemos pessoas praticando com o outro irmão uma injustiça. Muitas vezes nós vemos um irmão praticando com o outro irmão, né, os ciúmes, ele passa a praticar, né, um distanciamento do outro irmão. Porque ele não concorda que aquele irmão seja assim, que aquele irmão fale isso, que aquele irmão caminhe desse jeito, ele não gosta do jeito que o irmão se veste, ele não gosta do linguajar do irmão, ele não gosta, né, da cor do cabelo do irmão, ele não gosta das amizades daquele irmão, ele se acha indiferente. Então aqui entra no que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, ainda no verso 3, que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entrego o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de mim não vai valer nada. Não vai valer nada, não adianta. Você entendeu? Porque muitas vezes o nosso olhar crítico é esse. Quando alguém dá muito dinheiro, olhamos na mídia um jogador de futebol famoso, né, milionário, né, que ganhou lá títulos mundiais, ele doa parte dos seus bens para instituições de caridade. Muitos falam, nossa, que homem bom. Isso é amor? Isso nunca foi amor. Nunca foi amor. Na vida de uma pessoa rica, milionária, quando ele doa parte dos seus bens, ele está, na verdade, buscando ter mais. Ele visa, com essa doação, ser mais bem visto pela humanidade, ser mais aplaudido e alcançar, né, vanglória. Entendeu? E se ele pegasse e desse tudo que ele tem para as instituições, ainda não ia valer nada, porque não existe um verdadeiro amor. Se um camarada desse der tudo que possui, tudo que ele possui, amanhã ele está rico de novo. Amanhã ele vai estar rico outra vez. Isso vai lhe render mais fama. Isso vai lhe render mais contratos milionários de propaganda e marketing. Entendeu? Então está longe de ser amor essas atitudes. Está longe de ser amor. O verdadeiro amor é no dia a dia, é no tete a tete, é no lado a lado. O verdadeiro amor é nós estarmos perto das pessoas em todo o tempo. Esse é amor. Uma coisa que nós aqui, da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno, ainda não alcançamos, é esse estar mais perto. Nós estamos perto quando estamos no culto. Então é uma coisa que a gente ainda não alcançou. Nós temos algumas maneiras de estarmos perto, um grupo de WhatsApp, um Facebook, mas isso não é suficiente. Nós precisamos estar mais perto uns dos outros, nos fazer presente na vida das pessoas. Nós precisamos de vez em quando nos reunir extra culto e praticarmos esse amor. Nós precisamos conhecer um pouco mais o irmão que senta atrás. Precisamos conhecer um pouco mais o irmão que senta à frente. Precisamos saber melhor sobre a vida dele e as suas necessidades. Nós precisamos nos unir mais, nos comunicarmos mais uns com os outros, para nos conhecermos melhor. Eu louvo a Deus porque nós somos uma igreja pequena. Porque é mais fácil para isso. É mais fácil, como uma igreja pequena, a gente se relacionar uns com os outros. Mas muitas vezes nós agimos como uma igreja grande. Muitas vezes nós agimos como aquelas igrejas de 2.000, 3.000 pessoas. Conhecemos esse, aquele, abraçamos esse e aquele, terminou o culto, vamos embora, cada um para suas casas, ninguém sabe nem onde ninguém mora, ninguém tem o telefone de ninguém se fala, só se vê de novo no culto, e se mudar de lugar, já não lembra mais quem era aquela pessoa.
Nós precisamos praticar esse amor. Você tem esse amor no seu coração. Você só precisa praticar mais. Só precisa praticar mais. Nós fizemos a semana passada, nós íamos só fazer até peço perdão, desculpa para alguém que talvez não tenha ficado sabendo, mas os jovens, a Lidiane fez um encontro só com as meninas, a noite só das meninas, e os meninos iam ficar também reunidos lá na casa, elas aqui, eles lá na casa, e aí eu entrei no meio e falei, não, vamos fazer um churrasco os meninos, né, e aí começou aquela, vamos meninos, vamos fazer, né, e aí acabou que as meninas começaram a falar, mas não vale, a gente vai estar aqui sentindo o cheiro da carninha assando lá, e vocês lá comendo e a gente aqui, né. Alguns falaram, não, mas vocês não quiseram reunir vocês sozinhas, né? Nós vamos ficar lá. E aí, por fim, né, o amor falar mais alto, eu falei, não, vamos reunir todo mundo, né, vamos chamar as meninas também, vamos ficar todo mundo lá, quem mais da igreja quiser participar, participe, a gente fica lá, e nós ficamos aí até por volta de quase 1h da manhã, né, assando churrasco, comendo, quase não deixamos as meninas se reunirem aí, né? Então foi algo muito bom, que despertou o meu coração, a fazermos mais isso, a fazermos mais, a gente ter momentos mesmo, pegar uma vez aí no mês, e olha gente, tal sábado a gente vai fazer churrasco, tal sábado vamos nos reunir, todo mundo, quem tem dinheiro e quem não tem, entendeu? Quem pode contribuir, quem não pode, a gente tem que se reunir, a gente tem que estar junto, conversar uns com os outros, mas não ficar só nesse, né? Agora, irmão, vou dar uma voltinha por aí para sentar perto de outro, a gente bater papo, comer junto, isso é necessário, isso é preciso, nessa comunhão, as pessoas que chegarem de fora, vão olhar para nós e vão dizer, verdadeiramente esses são discípulos de Jesus. Realmente esses agem como Jesus Cristo. Eles têm amor no coração de verdade uns pelos outros. E essas pessoas quando chegam, elas já são envolvidas no nosso meio, porque a gente não exclui. A gente não se afasta delas, nós unimos elas. Isso é necessário. Isso é importante. Sabe, algumas pessoas jogam a responsabilidade apenas para os pastores. São os pastores que têm que entrar em contato, saber como é que está, saber o que está acontecendo. São os pastores que têm que ir atrás. Gente, não são só os pastores. É você. Somos nós. Cada um de nós é responsável por quem está ao redor. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Porque nós somos o corpo de Jesus Cristo, totalmente ligados. E o cabeça, que é Jesus, está dizendo que nós devemos acrescentar a piedade, a fraternidade, o amor fraternal. Não é possível servir a Deus sem amar quem está ao seu lado. Não é possível ser visto como filho de Deus sem amar os irmãos que compõem a igreja. Não é possível. O João também declarou, o apóstolo João, falou assim, como que alguém pode dizer amar a Deus se não se dá bem com quem está do seu lado? Como que esse pode dizer que conhece a Deus, se ele não se dá com a pessoa que senta atrás dele? Se ele não se dá com essa pessoa ou com aquela? Se ele se acha indiferente? Como que esse pode dizer que conhece a Deus? Entendeu, igreja? Nós somos chamados por Deus ao despertamento espiritual, para vivermos uma vida de amor real, de um amor verdadeiro, né? Porque hoje vai até de encontro o que a Axa conversou comigo e com a Lidiane, falando sobre alguns certos tipos de relacionamentos, aonde muitos julgam ser amor, e passa longe de ser amor. Então nós temos que conseguir hoje, a partir de hoje, discernir, aprender a discernir, ou seja, a diferenciar, conseguir ter uma outra palavra, não vem, se vir eu falo, mas a diferenciar quem é e quem não é, o que é e o que não é.
Nós precisamos ter esse discernimento. Por exemplo, distinguir, ainda não era essa palavra, mas ela serve também, são sinônimos. Aí a questão é, Axa falava de um tipo de relacionamento ao qual, ao entendimento dela, é um tipo de amor. Não é isso, Axa? Né? Duas pessoas do mesmo sexo, né, que se uniram, né? Ou seja, dois homens juntos, eles se amam, é assim que se diz. Eles se amam, eles são felizes juntos. Então a gente tem que, né, falar amém, se eles se amam, né? Glória a Deus nada. Entendeu? As duas mulheres juntas, unidas, elas se amam. É amor. Elas se sacrificam uma pela outra. Os dois homens que vivem juntos se sacrificam um pelo outro. É amor. Isso nunca foi amor. Isso não é amor. O amor é totalmente o oposto destas coisas. O amor, ele vem de Deus. O amor é criado por Deus. E esses relacionamentos, eles não contêm esse amor. Eles não contêm esse amor. Isso, na verdade, é chamado de prazeres carnais, e não amor. É a mesma coisa que o momento do sexo. O sexo não representa amor. É uma necessidade carnal, ele é um prazer carnal, que é instituído por Deus para dentro de um casamento onde existe o amor. Onde existe o amor, marido e mulher. Entende? Mas o sexo em si, ele não é amor. Mas os seres humanos da Terra praticam o sexo fora do casamento, de qualquer maneira, dizendo que isso é amor. Eu fiz amor. Isso não é amor. Está longe de ser amor. O amor é o que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. O amor, ele é sacrificial. O amor é algo que zela do verdadeiro amor que vem de Deus. O amor é aquele que está de encontro à vontade de Deus. Esse é o amor. Esse é o amor. Em que Deus criou o homem e criou a mulher para que se unam. E isso tem que ser zelado, isso tem que ser conservado, preservado, porque este é algo feito pelo amor de Deus. Entendeu? E o amor fraternal, então, ele é um amor que deve ser praticado entre todos, sem distinção, sem acepção. Eu e você, que estamos aqui, a gente precisa olhar para todos que estão dentro desta casa. Nós temos que conhecer todas as pessoas que estão aqui. Você tem que conhecer todas as pessoas que participam desta igreja. Você tem que saber o nome de todo mundo. Você tem que saber o nome, saber pelo menos um telefone onde mora. Você precisa saber algumas coisas mais sobre essa pessoa. Não pode ninguém entre nós ficar desapercebido. Não pode ninguém entre nós ficar sem ser conhecido. Nós precisamos conhecer a todos. E eu sugiro que a partir de hoje você comece essa nova tarefa na sua vida, de se aproximar de todas as pessoas da igreja ao Deus eterno, de se aproximar de todos, ainda que você talvez se aproxime dela e encontre alguma resistência, vá em frente, não desista, se aproxime dessas pessoas. Esta é a vontade daquele que nos uniu aqui, essa é a vontade de Deus. Entenderam, igreja? Precisa haver esse esforço. Eu volto para Coríntios, no capítulo 13, para falar de algumas palavrinhas aqui. O amor é, no verso 4, paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. Não guarda rancor. Algumas pessoas ficam, às vezes, distanciadas das outras, porque alguma coisa aconteceu de errado entre eles,
alguma coisa na igreja, às vezes num ministério, vamos dizer, num ministério, né, num ministério, um louvor, ou um ministério de evangelismo, onde tem um grupo de pessoas, às vezes, entre eles, um acaba dando umas vaciladas, aí os demais já ficam, né, meio receosos com esse, e já começam a se afastar, já começam, porque fica um tipo de mágoa no coração, porque fica uma cisma, uma desconfiança de que não dá mais para andar do lado dessa pessoa, porque ele pisou na bola. Se nós somos o corpo de Jesus, todas essas coisas precisam ser relevadas. Se nós somos o corpo de Jesus Cristo, nós precisamos passar por cima de todas essas coisas e continuar amando. Na verdade, o amor fraternal, ele oferece sempre uma segunda chance a quem errou. O amor verdadeiro, ele sempre oferece uma segunda chance. Não pode criar dentro do seu coração sentimentos que te afastem das pessoas. Você não pode deixar criar dentro do teu coração sentimentos que te façam olhar feio para alguém. Você não pode deixar esses sentimentos dominarem o seu coração, porque esses sentimentos, eles são opostos à vontade de Deus. Jesus amou a todos, não fez acepção de ninguém, a todos. Eu e você somos o quê? Cristãos. O que é um cristão? Um pequeno Jesus, um pequeno Cristo. Ele é um imitador, ele tem o dever de imitar Jesus. Um cristão é um pequeno Cristo, um pequeno ungido de Deus, para proclamar o amor de Cristo. Mas como proclamar o amor de Cristo, sem viver o amor de Cristo? Esse é o problema de muitos. Eles pregam o Evangelho, eles pregam o amor de Jesus, mas eles mesmos não vivem esse amor. Então é o que Paulo disse: se eu fizer isso, de nada me valerá. Se eu pregar o amor de Cristo para todo mundo, e eu não viver esse amor, para nada vai valer isso. Para nada. Entendeu? Então, eu preciso amar para falar desse amor. Eu preciso entender o que verdadeiramente é o amor. Porque se eu entendo verdadeiramente o que ele é, eu tenho então o dever de praticá-lo. Eu tenho o dever de praticar esse amor. Estamos falando de amor fraternal, amor irmão, sanguíneo ou não. Estamos falando desse amor. Amor que pratica o bem, né? Muitos falam assim: não, eu só vou ajudar se me ajudar, eu só vou dar se me der, eu só vou fazer se me fizer. Entendeu? Está longe de ser amor isso nunca foi amor, jamais será. O amor é aquele que é praticado sem esperar nada em troca, é praticado sem esperar nada como recompensa, simplesmente pelo prazer de fazer o bem a quem está perto, simplesmente por fazer o bem. Entendeu? Ele diz: o amor não se alegra com a injustiça. Quantos dão risada das desgraças dos outros? Né? Tem aquele que diz assim: está vendo? Bem feito. Quem mandou? Bem feito. Eu acho é bom. Achei foi bom. Isso não pode estar dentro do coração de um cristão. Esse sentimento de bem feito. Eu aplaudi de camarim a derrota daquele camarada, porque ele merecia. Nós temos que lembrar que o juiz é Deus. O juiz é Jesus. A nossa missão é amar sem escolher a quem amar. Nós não temos que a pessoa tenha sido uma pessoa ruim, praticou o mal e aí se deu mal. A gente não deve se alegrar com isso, jamais. Nós temos que ter misericórdia, nós temos que ter compaixão, orar ao Senhor e pedir que haja ainda, chance de arrependimento, que haja chance de mudança, clamar de todo o coração pela transformação dessas vidas. E não nos divertirmos
com a derrota dessas pessoas. Entende? Essa é a palavra de Deus. Nós não devemos nos alegrar com a injustiça. Não devemos nos alegrar com a desgraça de ninguém. Né? Aquele irmão mereceu ser enganado. Foi praticada uma injustiça. Ele mereceu. É assim mesmo. Não. A gente não pode se alegrar com isso. E ele diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Né? Um discípulo chega a perguntar para Jesus: Senhor Jesus, mestre, quantas vezes eu devo perdoar um irmão meu? Irmão, viu? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Ele diz. O meu irmão em Cristo. Não só o sanguíneo. Quantas vezes? 7 vezes? E Jesus responde o quê? Eu não digo que 7, mas 70 vezes 7. Isso é amor. Isso é amor. É assim que nós temos que olhar uns para os outros. Alguém cometeu uma falha comigo hoje. Alguém falhou comigo hoje, me fez alguma coisa, me prejudicou. Eu devo perdoá-lo para continuar amando essa pessoa. E se essa pessoa se arrependeu e busca uma segunda chance, eu devo dar essa segunda chance. Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Amém? O amor nunca perece, ele nunca é destruído. Eu lembro assim, fases da minha vida, momentos da minha vida, em que eu sou entristecido, alguém me entristece, e sabe, por muitas vezes, quem está comigo aqui há muitos anos, viu muito do que eu passei, passou comigo, sofreu comigo, algumas perseguições, pessoas que estiveram conosco, congregaram com a gente, né, e de repente saíram insatisfeitas, bravas, com raiva da gente, e foram lá para fora e defamaram a igreja, falaram mal da igreja, falaram mal da minha pessoa, né? Aí essas pessoas passaram para essa igreja, foram para aquela outra, e quando não, pararam aqui de novo e vieram outra vez para nós, e aí essas pessoas foram bem recebidas, nós abrimos os braços, recebemos essas pessoas, não estou falando de mim, estou falando de nós, pessoas que estão comigo há todo esse tempo, que fizeram o mesmo que eu fiz, porque entenderam que eu estava imitando a Jesus, e esses então disseram, vamos imitar o pastor, porque ele está fazendo o que Jesus faria. Eles voltaram, foram recebidos de volta, foram amados novamente, e tem desses que foram e voltaram 3, 4, 5 vezes, e todas as vezes fizeram a mesma coisa, falaram mal, e nos odiaram, mas quando voltaram arrependidos, nós amamos, nós recebemos, e o mais, demos a estas pessoas a segunda chance. Elas não chegaram aqui de volta, nós abraçamos e, agora tu vai sofrer na minha mão. Agora você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Deixa aí quietinho, vou te amar, mas na hora que você quiser alguma coisa, eu vou... Nunca fizemos isso com as pessoas. Nunca fizemos isso. As pessoas tiveram uma segunda chance, e muitas dessas pessoas abraçaram essa segunda chance e permaneceram conosco. Entenderam? Assim tem que ser o amor. Esse é amor fraternal, amor irmão, amor amigo, amor que perdoa, amor que está disposto a viver junto até o fim da vida, porque nós sabemos das diferenças, nós sabemos das nossas falhas, dos nossos defeitos, mas essas coisas para quem está em Cristo nada importa. Não importa para mim os seus defeitos, não importa para mim quais sejam os seus defeitos. Importa para mim quem é você. Importa para mim as qualidades boas que você tem. Importa para mim que você é meu irmão, você é minha irmã. Importa para mim que nós fomos chamados pelo mesmo Deus, a viver a mesma fé. Isso é que importa.
Tanto que às vezes acontecem alguns desentendimentos entre liderança na igreja, às vezes acontecem alguns desentendimentos entre irmãos na igreja, às vezes por causa de uns ciúmes, às vezes por causa de alguma intriga, e aí essas pessoas vêm até mim, um fala, o outro fala, eu reúno ambas as partes aqui, vem cá, senta aqui, fulano fez isso e isso, aí esse fulano, eu não quero saber o que foi feito, eu não quero saber. Como não? O senhor precisa me ouvir, precisa me ouvir para tomar a decisão de quem está errado, quem está certo. Não importa para mim quem está errado, quem está certo. Importa para mim é que haja arrependimento de ambas as partes, e que ambos se reconciliem no amor de Deus, no amor de Jesus, para podermos continuar a caminhada juntos. É isso que importa. É isso que importa. Porque o próprio Jesus falou que o Pai, Ele não se lembra mais dos nossos pecados, o que ficou para trás ficou, importa é o agora. Houve arrependimento, não importa o que aconteceu lá atrás, o que importa é o arrependimento, porque o arrependimento, ele gera o quê? Ele gera mudanças. Gera mudanças. Isso é que importa. Sabe, dentro de uma casa, num casamento, o marido e a esposa de vez em quando brigam, isso é normal. Uma pequena briga, uma pequena discussão é normal, não tem nada de errado nisso. São duas pessoas de sexo oposto, são duas pessoas, às vezes, com alguns pensamentos que divergem. Então as discussões acontecem, não tem nada de errado nisso. O que tem que se ter é o domínio próprio para que essa discussão não se transforme numa briga, numa catástrofe, numa tragédia. Mas o que acontece muitas vezes ali? Qualquer discussão, o passado é lançado na cara. Qualquer discussão, o passado é jogado assim, ó. Isso significa o quê? Que o casal ainda não aprendeu a viver o amor que Deus colocou em seus corações. Porque o amor de Deus foi de tal maneira por nós, que Ele entregou Jesus para morrer numa cruz por nós, e depois de ter feito isso, ressuscitou e disse que todo aquele que se arrepender, os seus pecados lhe serão perdoados e não serão lembrados. Hebreus capítulo 10 diz que os nossos pecados não serão lembrados, não serão nem mencionados por Deus. Então eu e você temos que aprender a esquecer o passado, deixar o que passou, seja o casal, seja irmão sanguíneo, seja irmão em Cristo. O que passou já era, acabou, não tem mais peso, não tem mais poder sobre a nossa vida no presente, porque nós estamos dispostos, determinados, convictos de que temos que viver o amor de Deus, o amor fraternal. Entendeu? O amor fraternal. Essa é a convicção que precisa estar no seu coração. Você precisa rever os seus conceitos. Porque talvez alguns estejam vivendo em conceitos totalmente opostos à vontade de Deus. Fazemos os nossos julgamentos e o que importa é o que nós achamos certo. Não. O que importa é o que a palavra de Deus diz a respeito. Não importa os meus conceitos. É o que a palavra de Deus diz a respeito. E a palavra de Deus diz que nós temos que amar. Passado não pode interferir no casamento, passado não pode interferir na irmandade, passado não pode interferir na amizade, passado não pode interferir na nossa convivência diária. Passado não pode interferir. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo se esqueceu de todas as coisas velhas e fez novas todas as coisas. Amor fraternal. Amor fraternal. Então, a partir de hoje, eu sugiro que você se esforce em conhecer todos aqueles que compõem a Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno. Se esforce em conhecê-los. Se dê a conhecer. Se dê a conhecer. Uma coisa interessante, às vezes, desculpa, eu às vezes uso algumas pessoas da igreja, citei a Axa, né? E agora vou citar o João. Pode, João? Vou citar o João. O João, ele não tinha o costume de abraçar ninguém, ele foi criado assim. Então ele sempre ficou no canto dele, né? E alguém ia abraçar, ele ficava meio assim, não é, João? Outro dia nós estávamos aqui conversando, porque o João é o pedreiro da Igreja Deus Eterno, é o pintor, né? Ele faz tudo aqui na igreja.
E aí nós estamos sempre juntos. Aí outro dia nós conversando, ele falando, pois é, pastor, quando eu cheguei na igreja, esse negócio de abraço não era comigo. Eu olhava assim, eu falava, não, isso aí não é para mim, né? Aí chegava um e abraçava ele. Daqui a pouco chegava outro e abraçava também. Aí o outro ia lá e abraçava. E ele não conseguia mais fugir dos abraços. Aí fez-se valer o ditado, não pode com eles, junte-se a eles. Né? E aí o João começou a abraçar todo mundo também, e hoje ele fala para mim, pastor, como é gostoso isso, como é gostoso, né? Dar um abraço, receber um abraço, como é bom isso. Então pratiquem isso, pratiquem, né? Se esforcem para isso, mas não só esse ou aquele, todos. Na hora dos abraços, você vá a pessoas que você não tem o costume de abraçar. Eu já ouvi comentários assim, olha, quando eu estou lá, tem sempre alguém que desvia de mim. Tem irmãos da igreja que já falaram para mim, pastor, eu não ligo para isso, mas é chato, viu? Sempre que eu estou indo assim, aquele irmão desvia de mim, vai abraçar outro e vai lá mais para o fundo para ficar longe de mim. Gente, que coisa triste. Coisa triste, isso não pode existir entre nós. Né? Acepção de pessoas, né? Há alguns que selecionam quem vai abraçar. Eu vou abraçar aquele e aquela. Não, isso aí. Não. Eu finjo que não vejo ele, está tudo certo. Né? Não, isso não pode existir entre nós. O abraço é em todos. E aí então o esforço para se conhecerem. Quantas vezes aqui? Por exemplo, eu vou pegar outros nomes. A Lidiane, quando chegou na igreja, tinha um monte de gente que fala, essa menina é metida, essa menina é cheia de querer. A Luciene é a mesma coisa, a Luciene na igreja, aí tinha aquele que não se aproximava da Luciene, e falava assim, é metida, não quero nada. Tinha outros aí, tem outros. E aí o que foi que aconteceu? Passo a passo, foi havendo a convivência. E quer queira, quer não, Deus sempre prepara momentos para estarem juntos. E aí então se conheceu a Luciene, e as pessoas chegavam para mim, nossa, eu pensava que essa menina era chata, que essa menina era riquinha, que essa menina era metida, nossa, que gostoso, ela é uma benção, ela é jovial, ela é animada, né? Puxa, que gostoso. A Lidiane é a mesma coisa, nossa, pastor, quem diria que a Lidiane é assim, eu pensava tão, né, dela. Tudo por quê? Porque nós julgamos com os olhos. O mal do ser humano, muitas vezes, está em julgar com os olhos. A gente olha o jeito da pessoa andar. Isso aí nem chega perto dele, que é metido, né? Ou quem olha para o Zanildo, assim, entrando na igreja, fala, esse cara é bravo. Né? Quem olha para ele, fala, nossa, olha o tamanho da massa, esse cara deve ser muito bravo. Né? Aí você conhece o Zanilton, meu Deus, é um doce de pessoa, é um doce, estou falando a verdade, né? Quem conhece ele já sabe que eu estou falando a verdade, entendeu? Às vezes tem aquela pessoa quietinha dentro da igreja, o João Carlos, né? Aí ele falou, sobrou para mim, é quietinho, todo mundo fala, nossa, o João é tão quietinho, né, isolado, vai na casa do João, faz uma visita lá, participa, senta um pouco com ele lá, né? Diziam para mim na Kombi, né, que quando tinha a Kombi, falavam para mim, pastor, que o João é quietinho só dentro da igreja, pastor, porque olha, fala mais que o homem da cobra, né, e mexe com todo mundo, né, entendeu? Porque a gente não conhece, olha de longe e faz o julgamento com os olhos. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos olhar assim para as pessoas. Os nossos olhos nos enganam, entendeu? Não tem o ditado que a aparência engana, as aparências enganam? Isso é a pura verdade. Isso é a pura verdade. Né? Quantos aqui já não passaram por isso? Já não conheceram pessoas que falaram, poxa, eu não achava que você era assim. Eu nem imaginava que você era assim. Muitos também falam, nossa, o pastor Marcos também é uma pessoa séria. Né? Por que riu aí? Eu sou uma pessoa séria. Mas só que tem momentos que eu sou divertido, né?
Quando a gente está numa festa aí, eu sou divertido mesmo, entendeu? Eu expresso isso no louvor, depois a palavra é séria, a palavra de Deus é algo sério, tem que ser visto, ouvido, pregado de maneira séria, né? Existem momentos que nós temos que usar da seriedade, mas existem momentos que nós temos que ser descontraídos, nós temos que rir, nós temos que nos alegrar, nós temos que brincar, e isso tudo faz parte do amor fraternal. Amém? Por isso, se preparem para a gente fazer mais alguns eventos na igreja, fazer algumas festas, alguns churrascos, mas prepara o bolso também para me ajudar, hein? Porque nesse aí que eu fiz aí, eu apanhei um pouco, hein? Tá? Mas eu queria fazer e fiz e acabou. Tá? Então, vamos nos unir e vamos praticar, Quando alguém for fazer festa em casa, convida a gente. Né? Quando alguém for fazer um almoço especial, convida a nós. A gente é bom para comer. Hã? A Elma? Aniversário? Vai fazer aniversário, Elma? Vai fazer o quê? Amém. Se quiser fazer aqui na igreja, trazer a Elma para cá que tem mais espaço, faz o almoço aqui. Entendeu? A gente está falando assim, brincando, mas é sério, gente, vamos praticar isso, vamos nos esforçar para isso. O coração do nosso Pai vai se alegrar muito, de ver a gente se dando bem, cada vez melhor. O coração do nosso Pai vai estar, saltando de alegria, e quando Deus está alegre, nós estamos fortes, porque a sua alegria é a nossa força. Amém? Então hoje, eu encerro essa mensagem, em 2 Pedro, capítulo 1, falando que nós temos que acrescentar a fraternidade ao amor. Amém? Temos que viver esse amor verdadeiro. Se essas coisas existirem em nós, o mundo saberá quem é o nosso Deus. O mundo vai saber. Amém? E se essas coisas não existirem em nós, nós estaremos nos enganando a nós mesmos, porque estamos longe de Deus. Mas eu sei que você está perto hoje e vai continuar se aproximando mais e mais. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja Deus. Eu queria chamar o pastor Denis para fazer as considerações finais do culto, e eu quero lembrar, porque eu sei que ele não vai saber, mas já está marcado, fechado o contrato para maio de 2017, se o nosso Deus permitir, porque é da vontade dele, não adianta a gente dizer, nós vamos, não, se Deus quiser nós vamos, mas já está fechado o contrato com o Hotel Fazenda Vila da Fonte, lá que nós fomos dessa última vez, para maio, ok? Na verdade não é maio, é abril, final de abril, é dia 29, 30, tem 31 de abril, não? Não? Então é 29, 30 e 1º de maio. 29 de abril, 30 de abril e 1º de maio vai ser o nosso próximo acampamento. Tá? Então agora, já para novembro, a gente já vai estar com os carnês confeccionados, para vocês estarem pagando já, desde já, para não ficar pesado no final. Então, nós vamos ficar pegando no pé direto, porque eu já vi que crente é assim, a gente tem que ficar em cima para pagar, porque senão ele esquece, ai pastor, não lembrei, aí chega na última hora, ele faz os corre dele para tentar pagar, então a gente vai ficar no pé para você no final falar, pastor, obrigado porque você ficou no pé, porque pagamos que a gente nem sentiu, tá certo? Então preparem aí, já na próxima semana, a gente já vai estar informando então os valores das crianças, quem não paga, quem paga, ok? E assim por diante, você vai ficar sendo bem informado, e não deixa para dar o nome na última hora, tem que começar a dar mais os nomes desde já, temos que levar no mínimo 70 pessoas, ok? Esse que a gente fez era 60, agora o mínimo é 70, então, porque lá eles pedem 100, mas a gente conversa daqui, conversa dali, aí 70 pessoas é o mínimo, tá bom? Fomos 2 ônibus, Quem sabe a gente não leva 3 agora, Em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Estava perguntando para o pastor se não tinha apresentação das crianças, mas eles estão fazendo a festinha deles lá, né? Glória a Deus, irmãos. Temos aqui os recados da semana, né? Amanhã, segunda-feira, as orações, a oração que nós temos aqui direto às 20 horas. Culto, terça-feira, às 20 horas também. Às quintas temos a aula teológica, né? Das 8 às 10h30, mais ou menos. Sexta-feira, o culto normal às 20 horas. Domingo, a escola bíblica dominical às 10. E o culto às 18 horas. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, vamos orar e agradecer a Deus por isso. É muito interessante aquilo que o pastor falou, porque nós somos pessoas, nós somos difíceis, eu sempre me incluo. Apesar de eu ser fácil de fazer amizade, de me comunicar, mas às vezes a gente vê alguma situação que a gente mesmo tende a falar, já tentei algumas vezes, a gente facilita a situação, outros não facilitam. Mas quem tem que fazer a diferença somos nós. Aquele que sabe, aquele que tem facilidade de se aproximar, aquele que tem facilidade de dar um abraço. Esse aqui tem que dar um abraço, porque às vezes a gente julga alguém por um motivo, e às vezes a pessoa é tímida ao extremo. Já viu pessoas tímidas que ele não consegue andar, ele vai andando assim com a cara arrastando na parede assim, porque ele não tem coragem de olhar para os lados. Existem pessoas assim. E nós é que temos que fazer a diferença na vida dessas pessoas, dando um abraço neles. A Lidiana acho que quer dar algum recado, né? Quando ela encosta assim. Então, deixa ela dar o recado, depois a gente ora. Paz do Senhor, igreja, amém? Então, é sobre o nosso trabalho dos jovens, que vai acontecer dia 29 agora, de outubro, né, o Imersão. A gente vai dar início a esse projeto que vai ser de 60 dias. Então, todos os jovens estão convocados, forçados, né? Não é um convite para vocês, é uma convocação mesmo. Vocês têm que estar aqui, porque vai ser muito legal, e eu tenho certeza que Deus vai fazer algo muito grandioso na vida de vocês. Então, vai ser dia 29, às 19 horas da noite, tá bom? Glória a Deus. Então, todos aí estão convidados. Amém? Então, vamos orar? Vamos levar essa palavra para a nossa vida. O amor de muitos tem se esfriado, mas nós, a cada dia, o Senhor tem nos alertado a vivermos esse amor. Irmãos, é sofrermos o dano todos os dias. Aquele que pode sofrer o dano, que sofre em nome de Jesus. Irmãos, ore você do seu jeitinho aí, mas agradece a Deus pela palavra, pelo culto, e que o Senhor possa te abençoar na semana. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui em oração, para te pedir, ó Pai, para que o Senhor possa nos guardar nessa semana, para que o Senhor venha ser conosco, como tem sido, e que a gente possa sentir a Tua presença a cada dia. Que o Senhor possa, Pai amado, nos alertar para que nós venhamos praticar, não somente sermos ouvintes de uma palavra tão poderosa, tão forte, mas que nós venhamos colocar como prática diária das nossas vidas o amor fraternal, Pai. Pai amado, que nós possamos a cada dia sermos instrumentos Teus nas Tuas mãos e demonstrarmos, Pai, que nós o conhecemos através do amor que nós praticamos com as outras pessoas, ó Pai. Muitas vezes, Senhor, nós nos separamos e queremos escolher aqueles que nós devemos amar. Nós queremos escolher o próximo, a quem nós temos que estender a mão. Mas, Pai amado, o próximo, ele está no meio do caminho. Ele está no caminho do trabalho, está no caminho da nossa vida, da nossa trajetória diária. E que nós possamos ser a representação do amor de Cristo ao estendermos as mãos àqueles que estão caídos à beira do caminho. Aqueles que estão necessitados de uma palavra de ânimo, de uma palavra de amor, de uma palavra de alegria, de um Deus todo-poderoso que um dia também, onde estávamos, Pai amado, como aquela parábola do bom samaritano, estávamos à beira da morte, à beira do caminho, caído, surrado, maltratado, mas o bom samaritano nos levantou, curou as nossas enfermidades e nos deu uma palavra de vida, uma palavra de vitória.